Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 3 gerações probatórias ou 3 gerações do direito probatório com influência, naturalmente, no processo penal. Dentro da minha matéria do processo penal, a teoria da prova é um dos assuntos mais cobrados em provas objetivas, discursivas, dissertativas e prático-processuais, além da prova oral. E esse tema que a gente vai analisar hoje é um tema muito importante e uma das minhas apostas para a prova da segunda etapa do concurso do delegado da Polícia Federal que se avizinha. Então, redobra a atenção, toma nota, porque isso vai cair na sua prova e muita gente vai errar. Por que muita gente vai errar? Pelo simples fato de não conhecer esse tema. Se você não conhece ou se você não se recorda, fica tranquilo que a gente vai exaurir a temática de forma bem objetiva e o mais clara possível. Presta atenção porque esse é uma das minhas apostas para essa prova. E por quê? Primeiro, porque ela envolve jurisprudência, evolução doutrinária, direito comparado e, mais importante, nomenclatura. A gente fala aí das 3 gerações, geração primeira, geração segunda e terceira geração. O seu examinador, por vezes, gosta de cobrar nomenclaturas. Em provas federais, sobretudo organizadas pelo SEBRASP, quando vem essas nomenclaturas, ela não vem como regra solta, aleatória. Um dos parâmetros a ser utilizado para a cobrança é a menção ou a exploração daquele nome, daquela teoria, daquela nomenclatura em julgados recentes do STJ e do STF. E é justamente aqui que reside a importância de conhecer as 3 gerações. As 3 gerações do direito probatório foram muito bem citadas e circunstanciadas pelo excepcional ministro Rogério Schietti, da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 51.531 lá na referida corte. E o tema ali abordado de fundo era a possibilidade ou não dos agentes policiais na prisão em flagrante se apossarem, apreenderem o aparelho de telefone celular e ato contínuo fiscalizar, acessar o conteúdo plasmado nas mensagens de WhatsApp e de demais aplicativos de troca de mensagens. A gente já estudou em aulas anteriores, nos nossos cursos, no nosso livro e até mesmo vídeo aqui no canal, eu acho que eu já gravei sobre isso, que o entendimento que hoje é prevalecente no âmbito tanto do STJ como no STF é de que o acesso sem prévia ordem judicial específica a esses dados de comunicação de WhatsApp, desses aplicativos de mensagens é ilegal quando da prisão em flagrante. O comportamento correto é fazer o flagrante, apreender o celular e ato contínuo representar buscando autorização para esse acesso de dados, com base lá no Marco Civil da Internet de 2014. Bacana, mas o que eu quero que vou explorar aqui não é essa decisão específica, mas o seu fundamento, porque para dar substrato a seu raciocínio que sagrou-se prevalecente no RHC 51.531, o ministro Rogério Schietti mencionou, como eu disse, as 3 gerações, especificamente a terceira geração do direito probatório, ou como ele muito bem disse, o direito probatório de terceira geração. O que vem a ser, Pedro, esse direito probatório de terceira geração? Basicamente, a doutrina conceitua esse ponto como a ideia de que as provas invasivas altamente tecnológicas que permitem alcançar conhecimentos e resultados inatingíveis pelos sentidos e pelas técnicas tradicionais se inseririam nessa estrutura de terceira geração. Agora, o porquê dessas gerações? Para eu chegar na terceira, eu preciso saber o que foi a segunda e, obviamente, a primeira. E aqui eu vou me valer do direito comparado. Lá no século XX, especificamente no ano de 1928, houve o precedente na Suprema Corte dos Estados Unidos chamado Olmstead versus os Estados Unidos. E o que é que se analisou à época? A ideia era de que a interceptação telefônica ela não seria ilícita quando não atingisse a propriedade daquele interceptado. E o caso que foi a Suprema Corte foi o seguinte, olha, os agentes de investigação, eles tiveram acesso à interceptação telefônica de um suspeito, mas eles não adentraram na casa do suspeito. Eles fizeram essa interceptação mediante a atuação da concessionária de telefonia, utilizando a fiação dessa concessionária. E aí o entendimento foi de que a intimidade ali tutelada nos Estados Unidos
Unidos e tutelada, obviamente, pela interceptação telefônica, protegida, né, nos rigores da interceptação telefônica, ela envolvia os aspectos atinentes à questão de invasão domiciliar, de ataque ou atingimento da propriedade. A partir do momento em que a interceptação telefônica fora feita ao arrepio de qualquer tipo de invasão ou de comportamento invasivo à propriedade do agente, já que essa interceptação se deu através da fiação externa da empresa de telefonia, não haveria que se falar em nulidade. Mas perceba isso numa realidade extremamente obsoleta lá do século XX, no iniciozinho, na primeira metade do século XX, na década de 20, em 1928. E aí essa é a primeira geração, também conhecida como teoria proprietária ou teoria da propriedade, à luz ou fazendo alusão a essa questão da intimidade e da propriedade e vida privada. Bacana? E aí, mais na frente, já agora no ano de 1967, a gente se depara na Suprema Corte, novamente dos Estados Unidos, com o precedente Katz versus Estados Unidos, superando a teoria outrora adotada. E nesse precedente passou a vigorar a chamada teoria da proteção constitucional integral. E qual foi a ideia que foi levada à Suprema Corte? A situação era a seguinte: olha, eu estou investigando João, e João, ele sempre utiliza um aparelho telefônico público, um orelhão. Antigamente a gente tinha muito orelhão na cidade, né? Um orelhão. O orelhão é um telefone público. Bacana, ele vai naquela cabine. E aqui o que é que os agentes do FBI fizeram? Eles acoplaram um aparelhozinho que monitorava a toda e qualquer ligação naquela cabine telefônica, naquele orelhão. E aí João, quando ia lá fazer as suas tratativas e tal, cometer seus crimes e tudo mais no orelhão, ele era filmado e ele era acompanhado, interceptado, e a polícia do FBI acompanhava absolutamente tudo. Perceba que se a gente aplicasse a primeira geração de direito probatório, aqui não estaríamos diante de qualquer tipo de ilicitude. Por quê? Porque não haveria malferimento da propriedade. Afinal, estávamos ali diante de um aparelho telefônico público. Entretanto, superando o entendimento outrora prevalecente da teoria da propriedade ou proprietária, agora a Suprema Corte, adotando a proteção constitucional integral, percebe aqui que efetivamente, não obstante se tratar de um telefone público, estaria sim havendo uma invasão irrazoável e severa à intimidade, não havendo mais que se falar em limitação proprietária, mas a intimidade com um alicerce de proteção constitucional integral. E para tanto, para haver essa flexibilização, já que não existem direitos absolutos, seria imprescindível a ordem judicial. Então aqui a gente já tem uma superação. E finalmente a gente chega aqui à terceira geração probatória, que é essa utilizada como parâmetro de conclusão e arrimo argumentativo pelo ministro Rogério Schietti naquele precedente do WhatsApp na prisão em flagrante. E essa terceira geração, ela se deu no precedente Kyllo versus Estados Unidos, desta feita já em 2001. E o que é que esse precedente analisou? Os investigadores, eles estavam desconfiados de que o cidadão Kyllo, ele tinha, como é que eu posso falar? Ele tinha plantação e vendia uma alta quantidade de maconha dentro da sua casa. Só que eles não conseguiam comprovadamente elementos que conferissem um substrato para requererem um mandado de busca e apreensão domiciliar. E aí o que é que eles fizeram? Eles utilizaram uma alta tecnologia que tinha uma espécie de aferição de temperatura. Por quê? Porque lá dentro eles desconfiavam que essa quantidade de maconha que era plantada e acompanhada lá era feita em verdadeiras estufas. E aferindo a temperatura, dependendo do momento do dia, eles conseguiriam perceber a evolução da temperatura. E aí, se estava muito quente, daria ou denotaria que ali tinham verdadeiras estufas tecnológicas que serviam para essa plantação. Verificaram essa alteração aí de temperatura e levaram essa informação para justificar a invasão domiciliar. E
E aí, nesse contexto, chegou-se à Suprema Corte e a Suprema Corte informou justamente essa percepção, que essas provas invasivas altamente tecnológicas que fogem aí do espectro do dia a dia, elas precisam ser melhor assimiladas, compreendidas e, em regra, antecedidas de ordem judicial para a sua utilização e efetivação quando voltada a flexibilizar aí o direito constitucional da privacidade e da privacidade da intimidade. E aí é nesse contexto de tecnologias da terceira geração probatória em que se enquadra a questão desses novos aplicativos. Há 5, 6, 7 anos, ninguém falava e nem sonhava em utilizar o celular através de aplicativos de mensagens, de comunicação de voz, de vídeo, entre outras coisas. Atualmente, o WhatsApp e afins é uma realidade ou são uma realidade tecnológica e respondem, sem sombra de dúvida, pela maior quantidade de informações e de interações à distância através dos aparelhos de telefonia mais modernos. E é justamente por isso que se enxerga uma necessidade para o acesso a esse conteúdo, mas que passe pelo crivo do Poder Judiciário. É justamente nesse contexto em que o STJ e depois o Supremo Tribunal Federal passaram a entender que para a prisão em flagrante, não pode o agente investigador, ato contínuo, aprender e diretamente acessar esses dados de WhatsApp e afins. Por quê? Porque ali restam consagrados dados e informações muito importantes e que merecem a guarida do sigilo, da intimidade e da vida privada. Portanto, uma vez flagranteado o agente e apreendido o aparelho de telefone celular, com base no Marco Civil da Internet, no artigo 7º lá do Marco Civil da Internet de 2014, deve a autoridade policial representar ao Poder Judiciário e ele, uma vez autorizando, permitirá o livre acesso. Se, entretanto, a autoridade policial acessar após o flagrante diretamente sem a prévia ordem judicial, essa prova vai ser ilícita, assim como as delas derivadas, o que pode comprometer de forma efetiva e substancial toda a investigação e toda a persecução penal. Bacana, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas o tema é extremamente importante. Se você gostou, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo a todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Valeu!